Boa noite, meus irmãos. As lojas maçônicas, a Academia Maçônica de Estudos, número 4008, e Henrique Valadares, número 488, do Grande Oriente do Brasil, promotoras desse evento, agradecem a presença de todos e conclama a formarem a mesa, nesse momento, os seguintes irmãos. Pedir inicialmente ao venerável da minha loja, Academia Maçônica de Estudos, irmão Alain Álvares Raposo, que assuma uma das cadeiras ali à direita. É uma das lojas que está promovendo aqui essa nossa palestra. Muito obrigado, irmão Alain. Na outra extremidade, pediria que se deslocasse para ali o irmão Pires, venerável da loja Henrique Valadares, pudesse ficar no outro extremo. Depois, qualquer necessidade de remanejamento, não há problema nenhum, que nós não estamos em sessão, vamos lembrar sempre, né? Peço que os irmãos recebam uma salva de palmas, já que tiveram tanto esforço para nos proporcionar hoje essa atividade, que será recebido com efusivas salvas de palmas de todos nós. Somos a pátria amada, que é soldado, por ela amado. As cores de nossa pátria rebrilha agora, cuja vitória em nosso valor se encerra, toda a esperança do povo alcança. Quando a diva fora a terra, rebrilha agora. Meus irmãos, podemos nos assentar. Nesse momento solene, histórico, nesse prédio também histórico, meu grão-mestre, meu general, estamos aqui para traçar e ajudar na reconstrução de um país. Nós sabemos disso e esperamos que o grande arquiteto do universo ajude, principalmente ao general, nessa nobre e importante missão no futuro. E já para isso, sem mais delongas, como nós cultivamos o amor à nossa pátria
Eu peço ao irmão que prepare e todos fiquem de pé, para que nós já começamos, como sempre começamos, o nosso hino nacional. De um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rojos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu exonero, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, nova e luminoso, e o teu canto espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol mais grande, gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra nas garriga, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os teus templos estrelado, rei de dom verde louro dessa fórmula, traz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, eternamente agora. Entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol mais grande, gentil, pátria amada, Brasil. Tomemos assentos, meus irmãos. Meus irmãos, nesta noite memorável, agradecemos a presença de todos e muito especialmente de nosso palestrante, o general de Exército Hamilton Mourão, que em um momento tão tempestuoso manteve o seu comparecimento neste evento, a quem muito agradecemos. O general Mourão, como bem vamos entender, inicialmente é, para o nosso imenso orgulho, livre e de bons costumes. Podemos dar um viva? Viva! É filho do general de divisão Antônio Hamilton Mourão e Wanda Coronel Martins Mourão. Ingressou no Exército em 1972, trilhando toda uma brilhante carreira militar, onde obteve cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares.
na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, além dos cursos básicos de paraquedista, mestre de salto e salto livre, também possuindo o curso de Guerra na Selva. Durante a sua vida militar, foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, cumpriu missão de paz em Angola e foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela. Comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí, Rio Grande do Sul, e a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e a 6ª Divisão do Exército e Comando Militar do Sul, estes últimos sediados em Porto Alegre. Meus irmãos, devido ao grande número de presentes, após a palestra do General Mourão, se manifestará unicamente o nosso soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que encerrará as nossas atividades na noite de hoje. Pela apertada agenda do General Mourão, o irmão Ricardo, o soberano irmão Ricardo, fará o encerramento. Então nós teremos a palestra, a esperada e ansiada palestra do General Mourão, e após o nosso grão-mestre encerrará essa noite memorável. Meus irmãos, antes de começarmos a palestra, porque no final teremos de novo, uma calorosa salva de palmas para o nosso general, por favor. Muito obrigado, meus irmãos. General, o senhor está com a palavra. Fale de onde bem lhe aprouver, por favor. Vai falar de baixo, você projetado lá. Quão bom é estar entre os irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. General, o senhor está com a palavra. Fale de onde bem lhe aprouver, por favor. Vai falar de baixo, você projetado lá. Quão bom é estar entre os irmãos. Falar para uma assembleia de homens livres e de bons costumes, que cavam masmorras aos vícios e erguem templos à virtude, é muito fácil. Mas, de qualquer jeito, eu deixo muito claro a todos que aquilo que eu vou lhes apresentar é a minha opinião. E quando a gente trabalha durante algum tempo com produção de conhecimento, opinião é um estado entre a dúvida e a certeza. Então, não tomem ao pé da letra tudo aquilo que for dito por mim. Emitam seu juízo de valor de acordo com as convicções de cada um. Vamos lá. Falar da importância do nosso Brasil, para a gente iniciar aqui esses nossos comentários, a nossa posição geoestratégica na porção leste aqui da América do Sul, se defrontando com a África, tendo caminhos de saída tanto para o Atlântico Norte como para o Atlântico Sul, e podendo cruzar para o Oceano Pacífico, seja pelo Canal do Panamá, seja lá pela parte mais meridional da nossa América do Sul, passando lá pelo Estreito de Magalhães. Então temos uma posição geográfica importante, uma forma compacta, uma vez que a distância norte-sul e leste-oeste são aproximadamente as mesmas, em torno de 4.200 quilômetros. Mas o que eu chamo a atenção aqui para todos? Primeira coisa, fronteira. Temos quase 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes. Poucas nações têm uma situação como essa. E toda hora os senhores irão ouvir essa questão de controle de fronteira. E aí eu lembro que o nosso irmão do norte, os Estados Unidos, com todo o seu poder, ele faz fronteira só com 2 países. Um é o Canadá, que não é problema, e o outro é o México. A fronteira Estados Unidos-mexicana é um pouquinho maior da que eu guarnecia lá no noroeste do Amazonas, com a Colômbia e a Venezuela. Ela tem em torno de 2.500 quilômetros. E
com imensa dificuldade para ser controlada. Portanto, quando ouvirem essa questão de fronteira, ela não é simples como parece. Não basta colocar um homem ao lado do outro ao longo desses quase 16 mil quilômetros para nós impedirmos os ilícitos que ocorrem. Temos uma fronteira mais vivificada aqui no centro-sul, e quando chegamos ali na área já do centro-oeste da Amazônia, é uma fronteira muito pouco povoada de ambos os lados, tanto do Brasil como nos demais países. Alguém tem dúvida que não existem mais mares tranquilos? Os mais antigos aqui, igual a mim, devem lembrar de 45 anos atrás, quando não tínhamos celular, descagem direta à distância, FaceTime, Facebook, todos os faces esses que tem por aí. As comunicações eram mais simples. Para mim, que, por exemplo, que morava lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, para saber qual era a música da moda, tinha que se vir ao Rio de Janeiro e comprar um long play. Talvez a rapaziada mais nova aqui não conheça um long play, né? Mas a turma aqui conhece, né? Então o mundo mudou. E o mundo mudou em cima da tecnologia. A tecnologia, ela nos desafia. E quem não aprender isso, quem não entender que a revolução tecnológica que nós estamos vivendo, ela veio para ficar e ela mudou o modo de vida, será devidamente ultrapassado. Muito bem, isso 70 mil anos atrás. 40 mil anos atrás, olha o tempo, hein? Começamos a interagir. Aqueles grupos de caçadores, coletores, começaram a falar uns com os outros. É o que se chamou da revolução cognitiva. 12 mil anos atrás, começamos a plantar. Revolução agrícola. Passamos a abastecer com alimentos um número maior de pessoas. E a população passou a crescer e a habitar nas cidades. E há 500 anos iniciou o que nós estamos vivendo, a revolução tecnológica. Isso aí é a última reunião dos poderosos, do grupo dos 7, e que mostra bem a dominância dos Estados Unidos da América. Ali está o Trump, odiado por 80% da imprensa, né? Que vê nele o novo mal. A Angela Merkel, que domina a Alemanha, e a Alemanha domina a Europa. O japonês Abe, olhando de lado, mas isso mostra bem quem domina o mundo. E por que isso? Os Estados Unidos, a hegemonia militar, tecnológica, econômica, né? E eles perseguem a própria agenda. Gastam 33% do gasto mundial em armamento, 610 bilhões de dólares. Ao dólar de hoje, chega a ser a quase 2 vezes o que o nosso orçamento dispõe para investimento e custeio no país como um todo. Ele gasta 2,5 vezes o que a China gasta. Os grandes blocos políticos, econômicos, militares, possuem uma dívida enorme, 1,7 trilhão de dólares. É algo que não dá nem para a gente pensar. Tá? E aí está a China, a Coreia, a Índia, empresas, todo mundo tem dívida. E isso leva a essa instabilidade, competitividade, essa guerra de tarifas, como foi a questão do aço agora. E o que é que fica claro? Que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial não terminou. E o mundo é redondo em suas diferenças e distâncias. E temos conflitos. As áreas mais enegrecidas, áreas negras, são onde temos guerra para valer. Então é o centro da África, onde queriam mandar um batalhão nosso numa guerra tribal, né? E nós esperneamos contra isso, íamos ter brasileiros morrendo numa guerra que nós não tínhamos nada a ver. Olhem lá o chifre da África, Somália, o Iêmen, ali no sul da Península Arábica, Índia e Paquistão, que são potências nucleares e têm disputas já há muito tempo, o Oriente Médio, com a guerra da Síria, a eterna guerra de Israel com seus vizinhos, a Ucrânia, e olhem o México, é a guerra do narcotráfico. E olhem o Brasil, já está mais escuro, é a nossa guerra do narcotráfico também. Só Brasil e Colômbia, aqui na nossa América do Sul, já são considerados, né, pelos organismos internacionais como vivendo um conflito. E eu acho que ninguém tem dúvida
visto o que temos aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Destaco aí as corporações que desafiam os estados nacionais, o grande número de atores não governamentais, essas ONGs, né? Os acontecimentos hoje é na hora, o aparelhinho que cada um tem no seu bolso lhe dá notícia imediata, instantânea, seja ela verdadeira ou falsa. Ameaças transnacionais, que eu vou mostrar mais adiante, os interesses público e privado com interação e abrindo caminho para a corrupção, e vivemos os mega eventos aí de Copa do Mundo, Olimpíada, com o emprego das Forças Armadas, algo que era impensável, mas tal a magnitude desses eventos leva a que Forças Armadas sejam empregadas. Não foi só aqui no Brasil. Na Olimpíada, na Inglaterra, assim ocorreu. A Cyber War. Hoje tudo está amarrado em cima da tecnologia de informação e comunicações. Sistemas altamente integrados para distribuição de energia, distribuição de água, controle de espaço aéreo, controle até dos semáforos nas nossas cidades, né? Imaginem uma queda brusca desses sistemas. Então existe um romance aí, quem não leu, pode ler, é bom, interessante, escrito pelo William Pater e auxiliado pelo ex-presidente Bill Clinton, se chama O Presidente Sumiu. É bom de ler, vai ver qual é a próxima oportunidade de guerra. E a política? Não precisa discursar muito aqui a respeito dos nossos políticos, né? São escravos das pesquisas de opinião, falam o que a plateia quer ouvir e parece que perderam a vontade própria. E com isso, nós vimos que aqueles conceitos de esquerda e direita, eles estão abraçados numa única coisa, na corrupção. Nós temos ladrões que se dizem de direita e temos um grande grupo de ladrões que se dizem de esquerda, queriam resolver o problema da população pobre do país, mas na realidade encheram os seus bolsos. Próximo. E essas são as guerras de hoje. Eu destaco a guerra das drogas, que é o nosso grande flagelo que ataca a nossa juventude. E é uma guerra que a gente vai ter que lutar muito para vencer, e não adianta só a luta com armas. Essa luta tem que envolver a saúde, a educação, a infraestrutura, o meio ambiente, de modo que a gente consiga minimizar. O tráfico de drogas ele existe em todos os países do mundo. O camarada chegar lá em Paris e for usuário, ele vai chegar lá no Champs-Élysées e vai encontrar um cara com uma mochilinha, ele vai lá e compra a droga dele. Mas o cara que está vendendo não está armado de fuzil. E o problema no nosso país é a disputa de território entre essas narcoquadrilhas e que leva a todo o drama que nós estamos vivendo nas nossas grandes cidades. E aqui, pode seguir o próximo aí? Ainda tem um ideário obsoleto, tem gente que ainda culpa os portugueses e os espanhóis pelos problemas que nós temos. Mais de 200 anos que essa turma foi embora, né? Aí se critica os Estados Unidos. Todo mundo, o americano é o grande Satã, é o grande inimigo. Aí cria-se aqui uma instituição que é a tal da Unasul, né? O nosso chefe militar ele definia a Unasul como o Pacto de Varsóvia de sandália havaiana, né? Bem definido isso aí, né? Então, nós continuamos ainda presos, né, nesses argumentos ultrapassados, com essa nossa defasagem tecnológica, porque não produzimos itens de valor agregado, a nossa ciência e tecnologia é jogada de lado, junto com pesquisa e desenvolvimento, e com isso a gente fica defasado. E aí eu cito o caso da Venezuela, que eu tive a oportunidade de viver por 2 anos lá e assistir, não é, o início do processo de desintegração de um país. A Venezuela, na realidade, ao longo da história independente dela, ela teve pouquíssimos momentos de democracia. A maior parte foi de ditaduras. Mas, em 1958, caiu a ditadura do Pérez Jiménez, apesar de toda a infraestrutura de rodovias existente na Venezuela ter sido construída pelo Pérez Jiménez. Tudo bem. E aí,
dois partidos, Ação Democrática e o COPEI, se revezaram no poder durante 40 anos. É o período chamado do Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo é uma cidade ao noroeste assim, da Venezuela, onde foi feita a reunião que estabeleceu esse pacto. Muito bem. País rico em petróleo, mas nunca deram um olhar mais atento à questão dos menos assistidos. Estão convivendo no país grandes riquezas, em número muito reduzido, e uma grande parte da população sempre aguardando que aquele dinheiro do petróleo chegasse para eles. Tiveram uma guerrilha na década de 60, inclusive com militares cubanos atuando dentro da Venezuela em apoio a essa guerrilha. A guerrilha perdeu, foi batida, mas um dos líderes dele, chamado Douglas Bravo, ele fez uma autocrítica e disse assim: para ganharmos, precisamos das Forças Armadas. E a partir daí, iniciou-se um processo de infiltração nas Forças Armadas venezuelanas. Desse processo nasceu quem? Hugo Chávez. Aparece um argentino meio nazista, chamado Norberto Ceresoli, que monta uma doutrina para o Chávez baseada num tripé. Qual era o tripé? Exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, o dono de tudo, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, por meio daquilo que ele chama de missões, que é o equivalente aos nossos programas assistenciais que temos aqui no Brasil. E aí, deu no que deu. O preço do petróleo caiu, Chávez morreu, não tinha nenhuma liderança, e o país está se destruindo. Mas o que eu quero destacar aqui? Muita gente diz, o Brasil vai virar uma Venezuela. Jamais, meus irmãos, jamais. Porque na trilogia podemos até ter o caudilho, podemos até tentar ter alguma coisa do povo, mas jamais teremos as nossas Forças Armadas comprometidas com um processo dessa natureza. E a diplomacia paralela? Essa os senhores conhecem bem. Próximo. É a do Foro de São Paulo. Reinou aí durante os últimos 15 anos, soberana, porque vários dos nossos países da América do Sul tiveram seus governos sob a égide das organizações de esquerda ligadas a essa nova internacional. Eu até a chamaria da Quinta Internacional, a Internacional do Foro de São Paulo. Ganhou esse nome, criado sob a égide do Fidel Castro, em 1990, lembre que em 89 cai o Muro de Berlim, Fidel Castro sente que a União Soviética vai ser desmoronada e que aí acabaria aquele famoso ouro de Moscou que era aportado lá para Cuba. Ele precisava de novas fontes de financiamento. E aí reúne todas essas organizações na cidade de São Paulo, daí o nome Foro de São Paulo. Próximo. Pode seguir. Essa é a última reunião, realizada em Havana, no mês de julho passado. Observe que lá no centro tem uma figura conhecida de todos nós. Aqui temos condições favoráveis à atuação da criminalidade transnacional. Ações da inteligência de outros países, daquelas ONGs que eu já citei, e decisões de organizações multilaterais. Por quê? Porque permanece aqueles interesses escusos. Agora mesmo tivemos aquela questão aí sobre a participação ou não do ex-presidente Lula nesse processo eleitoral, algo que é, como diz o americano, é crystal clear, é claro como água. O cidadão está condenado a 12 anos por um tribunal colegiado, por unanimidade, por quê? Por desvio de recursos, corrupção, formação de quadrilha. Ele mesmo assinou a lei, O pessoal diz que como ele não sabe ler, ele não sabia o que estava assinando, Aliás, tem aquela piada, diz que bebia e assinou a lei seca, também. Então, uma porção de problemas. Então, assinou a lei é clara, não tem o que discutir. Aí se vai a um comitê das Nações Unidas para que 2 ou 3 elementos simpáticos a uma causa façam uma recomendação e isso é submetido ainda ao nosso STF. É vergonhoso isso aí. O nosso Brasil. Nosso Brasil, aquele porte estratégico, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, grandes e imensos recursos, não só naturais, mas
capacidade para desenvolver isso aí, mas dificuldade que temos para transformar isso em poder. Porque vivemos essa crise. A crise política, econômica e psicossocial. A crise política, além de política, ela é policial. A parte política, ela está intimamente ligada a quê? Ao nosso sistema partidário. Nosso sistema partidário é caótico. Eu lembro que nós tínhamos, na Constituição de 88, prevista nela uma cláusula de barreira, que se tivesse em funcionamento, hoje nós teríamos 9 partidos no Congresso. Não impede que os outros existam, apenas eles não teriam representação, não teriam acesso a fundo partidário, aquelas coisas todas aí que os senhores conhecem. O STF derrubou, dizendo que era antidemocrática, porque impedia a livre organização. Totalmente errado isso aí. A crise também é do sistema eleitoral que nós temos. O sistema do voto proporcional, ele não leva a representar-nos no Congresso a pessoa que nós escolhemos. Você vota em A e quem vai para o Congresso é C ou B. Hoje, dos 513 deputados, apenas 36 foram eleitos efetivamente. O resto entrou no voto proporcional. Precisamos de voto distrital e de menos partidos. Ao voto distrital, a eleição ficará mais barata e nós sabemos em quem estamos votando e o que vamos cobrar. E aquele eleito também tem mais vinculação com a região pela qual ele foi eleito. A crise psicossocial é essa crise de valores, né? Ela atinge a família, e a família, todos nós temos absoluta certeza, é a célula máter da sociedade. E aí busca-se impor em cima da sociedade aquilo que eu chamo da pauta de Ipanema. E a pauta de Ipanema, ela não pode pautar o Brasil. O Brasil tem 12 milhões de desempregados, o Brasil tem gente morrendo nas filas de hospitais, o Brasil tem 60 homicídios por ano, 60 mil homicídios por ano, o Brasil tem mais de 50 mil pessoas que morrem em acidente de trânsito. Então, problemas enormes para a gente estar discutindo se é homofobia, se não é homofobia, se é o salário da mulher está igual ou está diferente. Isso a sociedade ajusta. E uma questão muito clara, homossexuais existem desde que o mundo é mundo. Vive a vida dele, eu vivo a minha e cada um na sua. É uma coisa simples isso. Mas querem impor uma pauta totalmente dissociada. E aí os valores foram por terra. Parece que a única lei que vingou aqui é a lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ter um privilégio. E a crise econômica? Toca aí. Que eu chamei do nosso Harvey, aquela tempestade tropical que andou por aí, né? Ela começa na Constituição de 88. A nossa Constituição, ela regulou tudo, do alfinete ao foguete. Isso por quê? Nós também temos uma característica. Aqui é aquela cultura do jogo do bicho, né? Vale o escrito. Então tem que estar tudo escrito nos mínimos detalhes. Uma Constituição, ela tem que ser de princípios. Não é? Poderia a nossa Constituição ter terminado no título 1 e 2. Acabou, são os princípios que regem o nosso país. São os nossos valores maiores. E a legislação ordinária que se adapta às necessidades dos tempos. Mas não, se colocou tudo lá, muitos direitos, poucos deveres, muita coisa como despesa obrigatória sem dizer de onde é que sai o dinheiro. Vai pagar isso aí, mas da onde que vai sair o governo que se vire? E aí se buscou o famoso ajuste fiscal, o equilíbrio da receita e despesa. Numa comparação que eu sempre faço é a casa da gente. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou para o cheque especial. Depois eu estouro o cartão de crédito, finalmente eu estou no agiota. O país tinha que se ajustar. Levou 16 anos. Privatizou o que podia ser privatizado, foi o grande salto das telecomunicações. Talvez a turma mais nova aqui não saiba, mas telefone era ativo, era declarado no imposto de renda. E tinha gente que vivia da renda de aluguel de telefone. Inimaginável isso aqui hoje. Inimaginável. Mas era como a gente tinha. Então se privatizou. Bom, aí começou o desastre. O Lula 1, ele entrou com aquela cartinha aos brasileiros dele,
E o Palocci, que é um Adhemar de Barros, né, rouba mais faz, né, o Palocci, ele garantiu aquilo ali e nós, no Lula 1, não embarcamos, né, já na ruptura econômica. Mas, por outro lado, embarcamos ao comando do camarada Daniel, né, o famoso Zé Dirceu, na compra do Congresso, que foi o mensalão. E todo mundo achava, Lula está morto no mensalão. Não estava. Né? A economia estava uma beleza, todo mundo viajando para fora do Brasil, pessoal comprando de tudo, carro novo, foi reeleito. Aí, Lula 2, ele disse, agora é comigo, agora é a nossa política. E sucedido de imediato por quem? Por Dilma. Ao longo de Lula 2 e Dilma, quem foi o ministro da Fazenda? Guido Mantega. Está aí, o pessoal está cercando ele, em algum momento ele vai pagar o que está devendo. E secretário do Tesouro Nacional, um trotskista lá da minha terra, lá do Rio Grande do Sul, chamado Arno Agustin. Muito bem, Dilma dizia que é o seguinte, gasto é vida. Vamos enfiar dinheiro do povo, não é? Por meio de empréstimos, e o povo compra, a economia produz, só que há um limite para a gente pagar de empréstimo e para comprar. Apesar as esposas normalmente, não, aqui é uma prestaçãozinha de 120, a outra é de 150, aí vai somando, quando chega no final do mês, né, o cara já está estourado. Mas foi isso que eles fizeram. Criaram aquela nova matriz econômica, com endividamento, valorizaram o câmbio, lembra que o dólar estava 1 e pouco ali, na 2007, 2008, foi a farra das viagens, as desonerações, ou seja, empresas que não pagam tributos, começou para alguns setores, aí os outros reclamaram, então tá bom, então ninguém paga. E reduziu os juros por decreto. Subsídios, os explícitos são as desonerações, e quais eram os implícitos? Eram os empréstimos ali do BNDES. Então eu pegava-se os campeões nacionais, entre eles JBS, Ike Batista e por aí afora, e dizia, olha aqui, ó, vou te dar esse dinheiro para você investir, né? Você me paga a juros de 6%. Só que o governo captava o dinheiro a 13%. Quem foram os patos que pagaram a diferença? Nós. O resultado disso aí? Déficit fiscal. Conta de padeiro. Passamos a gastar muito mais do que arrecadávamos. E o aumento exorbitante da dívida pública, que chegou a 75% do nosso produto interno bruto. Então está aí, ó, o resultado primário. Nós estamos hoje em 2018, ainda não fechou 2018, a expectativa, o limite é aquele mesmo, de 150 bilhões, mas a expectativa é que feche um pouco abaixo aí dos 150, uns 120, 120 e poucos. Mas será o 5º ano no vermelho. Aí os senhores se imaginem 5 anos no vermelho. Olha que situação difícil. E isso aí não estão computados o pagamento dos juros. Os juros da dívida pública consomem anualmente 400 bilhões de reais. Se nós olharmos que o Plano Marshall, que reergueu a Europa pós Segunda Guerra Mundial, a números de hoje, equivaleria a 100 bilhões de dólares, ou seja, os mesmos 400 bilhões de reais, nós estamos pagando por ano um Plano Marshall de juros e não temos nada. Portanto, senhores, qualquer governo que assuma dia 1º de janeiro tem que encarar esse monstro de frente, tá? Porque se nada foi feito em 2022, o país fecha. Ele não paga mais nem salário dos seus funcionários. Próximo. E aí eu cito sempre o Roberto Campos, que dizia que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que, infelizmente, a inteligência é limitada. Próximo. Questão dos excluídos, que eu quero aqui ressaltar, né? Nós temos aí as nossas comunidades, né? As pessoas que estão lá não são necessariamente pobres. Vocês vão entrar lá, vão encontrar casas com televisão de tela plana, ar-condicionado split, boas geladeiras, freezer, mas o Estado não chega lá. O Estado não dá a luz é o gato, o Estado não lhe dá infraestrutura, não tem esgoto, né? O Estado não lhe dá saúde, é o traficante que paga a saúde, a escola funciona ao sabor do traficante. Então, essas pessoas estão
excluídas exatamente por isso. E a nossa infraestrutura logística. Aqui no nosso país se transporta tudo no lombo de caminhão. Lembrem dos 7.500 quilômetros de costa? Onde está a nossa navegação de cabotagem que nós já tivemos? Viajamos aí pelo Lloyd, os mais antigos sabem disso. Próximo. Desses aspectos aí eu destaco ali, 1,2% do comércio mundial. E a defesa e segurança precárias. Próximo. Os atores à margem da lei, os dois grandes grupos de bandidos que nós temos no Brasil. A turma do colarinho branco, que está lá nas atividades envolvidas pelo Estado, aquele conluio entre membros do Executivo, funcionários públicos, empresários, membros do Congresso e também membros do Judiciário metidos nisso aí. E a bandidagem, que nos assalta na rua, que rouba carro, rouba celular e outras coisas mais. Nosso aparato de segurança pública, frágil, muitos casos está obsoleto por falta de equipamento, falta de infraestrutura tecnológica que possa facilitar a condução das investigações, missões não muito bem definidas. Nós temos que reformar o nosso aparato de segurança pública. A polícia vive o pior dos mundos, senhores. Se ela age como polícia e abate o marginal, vem imediatamente a turma dos direitos humanos, que jamais aparece para os humanos direitos. Ela aparece sempre para malfeitores. Observe que há pouco tempo atrás morreram 3 soldados do Exército em confronto, ali na região lá da Vila da Penha e do Alemão, né? Ninguém falou nada. Foi como se 3 cachorros tivessem morrido. É vergonhoso isso aí. E a polícia, se ela cruza os braços, a sociedade vai cobrar dela. Então, é uma vida muito difícil que levam os nossos policiais. Destaco ali o Estado caro. Nós temos que enxugar o tamanho do Estado. A gente sustenta um mastodonte, extremamente burocratizado, tudo é regulado. Vai abrir uma empresa, leva 6 meses, 7 meses e tem que pagar um por fora. Corporativista em alguns segmentos do funcionalismo, só pensam neles. O cara não está olhando a realidade do país. Servidores valorizados assimetricamente. O cara que executa uma função no Executivo, a mesma do Legislativo e a mesma no Judiciário, com salários totalmente distintos, apesar da fonte pagadora ser a mesma. E as práticas obsoletas da máquina pública, ainda estamos no tempo do carimbo, em plena revolução tecnológica. Quais são os fundamentos econômicos modernos e que regem o liberalismo? Eu lembro que a democracia liberal, ela bateu o imperialismo na Primeira Guerra Mundial. Está fazendo esse ano 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial e ainda estão surgindo novos livros com interpretações distintas de tudo que ocorreu naquele conflito. A democracia liberal, ela bateu o nazifascismo, ela bateu o comunismo e hoje ela está em nova crise. A crise causada pela tecnologia, a democracia liberal, por quê? Empregos estão mudando, a globalização leva que empresas saiam de um país para outro, onde tem maior incentivo para produzir. Ocorre dentro dos nossos próprios estados aqui no Brasil. Então, a primeira coisa é disciplina fiscal. Receita, despesa. Não pode fugir disso. E aí tem que priorizar gastos. É o velho dilema que está nos livros de economia, a primeira página, canhão ou manteiga. O governo tem que decidir aonde ele vai investir mais. E outras áreas, vamos dedicar rios de dinheiro para exposições tipo Queer Museum? Não é possível isso, enquanto o camarada está morrendo lá na fila do SUS. Reforma tributária. A nossa carga tributária é 37% do PIB. Nos Estados Unidos é 19%, no Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir? Todos nós, existem N modelos para a gente. Qual é a grande solução? Aumentar a base. Mais gente pagando, ou seja, ganhar mais com menos. Impostos menores, mas todo mundo paga. Ninguém vai fugir de pagar. Liberalização financeira, o regime cambial flutuante, isso, liberalização comercial, temos que
fazer o maior número possível de acordos bilaterais com outros países, investimento estrangeiro, não adianta querer fugir deles, privatizar o que puder ser privatizado, não é algo ensandecido, desregular, vamos diminuir todas as amarras, o Brasil é um cavalo que pode saltar 1,80 m, agora ele está todo amarrado, ele só salta 0,90 m, então tem que desregular o país. E a questão da propriedade, não só intelectual, como a propriedade da terra, a propriedade urbana. Isso dignifica a família. Nessas nossas comunidades, se você entregar o título de propriedade, você traz aquela pessoa para o sistema capitalista. Ele passa a ser dono de alguma coisa. E isso muda a maneira de pensar. A gestão pública, profissional, não pode ter amador lá. Trazer o meu amigo aqui, é meu amigão, agora tu vai ser aqui o cara que assina cheque, né? Ou vai para a diretoria de fura-poço ali, fica lá na diretoria que fura poço e manda um dinheirinho para mim de vez em quando. Padrões explícitos e medida de desempenho, tem que dizer o que é que eu espero do nosso funcionalismo e tem que ter avaliação. Nosso pessoal não gosta muito da avaliação. A instituição que eu servi aí por quase 50 anos, apesar de todos os seus rigores e valores, a turma também esperneia para ser avaliada, né? Não é uma coisa que o brasileiro goste. ênfase nos controles, as agências reguladoras. Ela não pode ser cabide de emprego, como estavam sendo. Satisfação do cidadão, delegar a autoridade, disciplina e parcimônia no uso dos recursos, austeridade. Não é possível que se vá para uma reunião do grupo dos 20 na Rússia, eu loto um avião com 100, faço uma escala em Paris, me hospedo no Hotel Jorge Sank, não é? Tomo um vinho Romanée Conti, de sei lá qual é o valor de uma garrafa no negócio daqueles, tudo por conta de quem? Por nós que estamos aqui sentados, não é? E pensando como é que nós vamos sair disso tudo. Padrões de governança. Estado é entendido como um organismo plural. Temos que especificar quais são os objetivos das políticas públicas, né? Ninguém sabe. Não há interação com a sociedade. E hoje, com as redes, nós podemos nos interar, né? Os políticos têm que possuir liderança. Qual é o político que o senhor conhece que tem liderança? E liderança, ela é estribada em duas coisas: exemplo e conhecimento. Se a gente não dá o exemplo, se a gente não demonstra conhecimento, a gente não lidera ninguém. E a maioria dos nossos políticos, infelizmente, exemplo, né, raríssimos, alguns para... Né? E transparência, dar publicidade a tudo, mostrar o que está sendo feito. E aí eu quero falar daquela questão das relações baseadas na confiança e em contratos. Confiança é fundamental em tudo na vida. A relação econômica, a relação que nós temos na nossa casa, com a nossa família, com as nossas esposas. Se não há confiança, o casamento desmorona. Se não há confiança, eu vou brigar com meus filhos. E aí sucessivamente. Olha o que ocorreu. Desde a Constituição de 88 foram editadas 23 leis federais por dia. Isso é um absurdo. 103 emendas constitucionais em 30 anos. A Constituição americana, que tem 7 artigos, ao longo de mais de 200 anos, tem 27 emendas. E aí, todo aquele catatal de leis, medidas provisórias, decreto, somado àquele, dá 6 milhões de páginas. Com certeza tem muitos companheiros de profissão da minha filha aqui na vida profana. É o paraíso dos advogados, né? Todos eles se sentem satisfeitos, porque qual é a lei que está valendo? Não é? Quase 96% da legislação produzida, modificada. Concluindo, senhores, para não cansarmos a noiva, né? Qual é o significado disso tudo? Pode ir. Vamos superar. O item 1 está ocluso. É a questão previdenciária. Nenhum governo que assumir em 1º de janeiro do ano que vem deverá escapar desse problema. Terá que rever. Primeiro, se quiser fazer uma auditoria para chegar a uma conclusão sobre a verdade dos números, que faça, porque os números são conflitantes. Mas tem que encarar o problema. O modelo bismarckiano que nós temos, daquele
que aqueles que estão trabalhando pagam, contribuem para que os que se aposentaram recebam, esse modelo esgotou, porque aquela questão da curva demográfica, nós estamos vivendo mais, não é? Então o número de gente com mais idade vai aumentar. Nós teremos que partir para o sistema de contas individuais, né? E obviamente que essas contas não podem ficar nos bancos do governo, tem que ficar em banco privado, né? Porque senão em algum momento alguém passa a mão nelas. A reforma tributária, que eu já citei, a reforma fiscal para conduzir o ajuste fiscal, reduzindo o custo do Estado, ou seja, vamos diminuir o número de ministérios, sumir com os cargos comissionados, não é? Deixar de contratar funcionário durante uns 3, 4 anos, de modo que a gente consiga estabilizar, porque é aquela história, tem um ministério com 50, outro com 50, eu fundo os dois juntos, 100 cara para trabalhar aqui, não é? Vai ficar um dando cabeçada no outro, é uma realidade isso aí. E o novo pacto federativo. Por que o recurso tem que estar centralizado em Brasília? Nós temos um federalismo às avessas aqui. Aí o que acontece? Os estados começam a tributar absurdamente para buscar solucionar seus problemas. É essa guerra do ICMS. É o caso, por exemplo, lá do Maranhão. Não é? No Pará temos jazidas de bauxita. Empresários foram ao Maranhão, porque ferrovia, para colocar usinas que transformassem a bauxita em alumínio. O que fez o Maranhão? Elevou a taxação daquela produção de alumínio, fechadas as referidas plantas, as referidas fábricas, e, em consequência, a nossa bauxita está sendo exportada em estado puro para o exterior e voltando para nós com valor agregado de alumínio. É um absurdo isso aí. Nada foge do livre mercado. O Estado tem que ser indutor do crescimento, né? Ele não pode atuar interferindo no mercado. Cada vez que ele tabela o preço do diesel, ele cria um problema. Impulsionar as exportações. E aí vamos para um ponto fundamental. Educar os brasileiros. A nossa educação hoje gasta muito mais recursos no ensino superior que na educação básica, não é? No ensino fundamental e médio. Nós temos que inverter essa equação. Nós precisamos da escola decente, professores capacitados, para retirarmos os nossos brasileiros dessa situação de quase analfabetismo que muitos vivem. E alguns são os famosos analfabetos funcionais. Ao educar, a gente resgata a cidadania. E a credibilidade do Estado? Aquela relação de confiança do governado no governante. Como é que ele vai ver isso? Vai ver pela austeridade, pela perfeita gerenciamento dentro da legislação, dentro dos princípios aqueles da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a excelência nos trabalhos. Com isso, a gente resgata a virtude da política. A política a ser praticada em torno de ideias e não em torno do balcão de negócios. Eu tenho sido perguntado exaustivamente pela imprensa como é que nós vamos conseguir, se formos eleitos, nos relacionarmos. Vamos nos relacionar desse jeito. Eu vou ter uma bancada lá e vamos sentar e vamos conversar. Não vamos oferecer ministérios. Porque se nós fizermos isso, nós não mereceremos a confiança daqueles brasileiros que por acaso votarem na gente. E não existe nenhum regime melhor que a democracia, por pior que ela seja. E a liberdade. Lembrando sempre aquele velho conceito, aquele que nós aprendemos há muito tempo atrás, que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Que parece que isso foi esquecido nos bailes funks da vida aí. Próximo. Lembro de Aristóteles, todos somos um animal político, né? Não podemos estar separados do direito e da justiça. Uma sociedade de massas como a nossa só se regula dessa forma, com a imposição da lei. Se a lei não for imposta, vira barbárie. E aí muita gente diz assim, mas impor a lei? Sim, tem que impor a lei. Senão cada um faz o que quer e bem entende. E vira um circo isso aqui. E, infelizmente, tivemos aí ao longo de algum tempo políticos que desprezaram a virtude e usaram todos os artifícios e vantagens da política e do poder político para consumarem os seus vícios mais degradantes. E, finalmente, meus senhores, meus irmãos,
Os tempos serão difíceis. E eu gosto sempre de destacar uma das leis da guerra na selva, que será extremamente importante para a gente viver o que vem por aí. De modo que, quando terminarmos esse processo, a gente esteja entrando naquilo que nós desejamos para o Brasil. Pode tocar. Teremos que suportar durante um tempo aí o desconforto e a fadiga, sem nos queixarmos, e teremos que ser moderados nas nossas necessidades. Meus irmãos, nessa sala histórica, que muito me emociona, e a atenção que eu tive de todos, o meu muito obrigado. Meus irmãos, General Mourão, mais uma vez o senhor nos abrilhanta com uma excelente palestra e destaco na sua fala que um político, um líder, se faz com liderança e com conhecimento. Nós temos um general que é o exemplo de liderança e o conhecimento que fartou a todos nós. Saímos daqui muito recompensados com essa aula que o senhor nos proporcionou. A maçonaria, o Grande Oriente do Brasil, há 3 anos, começou um movimento que, na realidade, é um movimento que visava quebrar alguns paradigmas, porque vivíamos sobre a falsa impressão e a informação errada de que a maçonaria não discutia política, mas a maçonaria precisa discutir a política, a boa política, a política institucional, a política social, não a política partidária. O respeito, a consciência política de cada um é nos ensinado desde o momento que somos recebidos como os aprendizes, e a maior lição que temos dentro da nossa instituição é saber viver em paz e harmonia com as mais incríveis diferenças que encontramos nas nossas colunas. Isso faz parte do desbaste da nossa pedra bruta. Iniciamos, meu general, meus irmãos, sob a presidência do nosso soberano Múcio Bonifácio, há 3 anos atrás, o projeto Irmanar. E esse projeto, general, visava levar a maçonaria para a sociedade. Viajamos por 23 estados, fizemos 23 conferências, onde estavam reunidos a sociedade organizada, a maçonaria, prefeito, vereadores, delegados de polícia, e discutimos a situação política social de cada município, e discutimos como a maçonaria poderia ser participante, como nós poderíamos ajudar a sociedade a progredir. Incentivamos todos esses municípios a que nossos irmãos participassem ativamente dos conselhos sociais, dos conselhos de saúde, de educação, de segurança, como agentes propositores e fiscalizadores das boas práticas políticas. Então, esses paradigmas vêm sendo quebrados. E nós precisamos hoje, com toda certeza, unir toda a nossa capacidade de convencimento. Somos líderes, formadores de opinião, somos, sobretudo, construtores sociais. Temos que praticar a boa maçonaria, a maçonaria operacional, que discute hoje de forma aberta e ampla as políticas institucionais e sociais a bem da nação brasileira. Isso não pode mais ficar só no papel, não pode mais só ficar no sonho.
temos um compromisso com a nação brasileira, assumimos isso no momento do nosso juramento, e não podemos de forma nenhuma ser perjuros, e não podemos de mais forma nenhuma, sobre nenhum aspecto, nos omitirmos a respeito de tudo que acontece no nosso país. Então, meu irmão, meu amigo, General Mourão, tenha certeza que nós, como um todo, cada cidadão, sabemos exatamente as necessidades, tenho certeza que o general sabe o que é necessário para fazer e botar em prática as verdadeiras mudanças institucionais que esse país precisa. Temos convicção de que essa conta será nossa. Mas nós temos a convicção também que, pagando essa conta, nós nunca mais permitiremos que ninguém faça conta para esse povo pagar. Chega de pagar conta de corrupção, chega de pagar conta de desvio, chega de ver gente morrendo na fila do hospital, chega de ver nas filas, nos desempregos, a tristeza e a desesperança no rosto de cada irmão brasileiro. Nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com a justiça, nós temos um compromisso com a nação. E a melhor maneira, a forma mais adequada e justa de nós começarmos a desempenhar esse nosso papel político, institucional e social é votando com consciência, votando com ética, votando nas pessoas que realmente têm conduta moral para dirigir o nosso país e os anseios da nação brasileira. Muito obrigado a todos. Tenho certeza que a noite foi uma das noites que mais valeu a pena vir à nossa instituição. Muito obrigado, meu general. Nós estamos sempre à sua disposição. Aliás, faltou uma coisa, general, e eu não podia esquecer. Enquanto líderes, na posição que nós ocupamos, nós somos muito procurados. E em Brasília, recentemente, durante a Copa do Mundo, eu fui convidado para almoçar com um candidato a presidente. Conversa vai, conversa vem, e o presidente, o candidato a presidente, perguntou para mim: mas o que é que vocês precisam, né, para vocês ajudarem? Eu falei: olha, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de emprego. Aliás, eu recomendo ao senhor que o maçom que chegar ao senhor procurando um emprego, feche a porta para ele. Maçonaria não é a moeda de troca. Nós não nos vendemos. E disse para ele: olha, meu irmão, você quer que a maçonaria participe de uma forma preciosa junto a uma administração? Abra as portas dessa administração para que a maçonaria possa fazer o seu trabalho social. O senhor sabe muito bem, general, que nenhuma instituição pratica tanta benemerência, tem tanto serviço social prestado como a maçonaria. Nossas lojas todas estão sempre ajudando uma instituição, um orfanato, um asilo. Nós nos cotizamos e gastamos dinheiro fazendo a benemerência. E não temos nenhum apoio de nenhum governo. Não temos porque nós não nos submetemos a servir de ralo para lavagem de dinheiro. É preciso, general, acabar de vez com esse tipo de negócio que é feito no Brasil, utilizando essas ONGs que levam o dinheiro do suado imposto que nós pagamos e nada dão para a sociedade. A maçonaria, meu general, tem muito a ajudar um governo que quer atender o social. Temos instituições sérias, temos várias santas casas que são administradas pela nossa instituição, que passam por necessidade, temos creches, temos orfanatos. Então, eu recomendo ao general, e tenho certeza que, ganhando essa campanha, que para mim, eu tenho certeza que vamos ganhar. Quando chegar em Brasília, lembre que a maçonaria pode ser um grande parceiro nas ações sociais do seu governo. Muito obrigado a todos, um abraço e uma boa noite.
os meus.